Fala, amigo da EFU, e aí, como é que é? Fernando Bagnoli aqui com você no seu canal da EFU Pro. Tá tudo bem com você? Eu tô com saudade aqui de a gente conversar. A gente vai entrar agora no assunto que é fotografia de joalheria. E daí é o seguinte, vocês lembram que eu tinha falado que eu ia ensinar vocês a fazer fotografia de joias, lembra? Na verdade, esse sistema que eu montei, ele é uma combinação de todas as combinações que eu faço. E você vai gostar pelo seguinte, joia, produto preto, com textura, e também joia de teste, que é uma peça piloto que alguns joalheiros fazem em metal, então eles testam a usinagem, enfim, é uma peça que não pode ter edição nenhuma, é zero edição, então você tem que fazer na luz e é uma forma do autor, do criador, enxergar a peça com a iluminação correta. E é um mercado legal, viu, velho? Assim, eu cobro 50 euros por clique. 50 euros por clique hoje daria, sei lá, aí no Brasil quase 300 reais. Por clique, eu faço isso em 10 segundos. É só montar a luz. E eu reparei o seguinte, eu falei, cara, como é que eu vou ensinar para essas pessoas que quem fala para você uma receita para fotografar produtos, tá te enganando, entendeu? Porque não existe isso. O que você tem que entender profundamente é da luz. Quando você entende a luz, que nem essa coisa, faça um curso de fotografia de evento. Você fala, cara, fotografia de evento, cada evento é um evento diferente. Um tem luz combinada, o outro tem falta de luz, você tem que usar flash, né? Ou às vezes o cliente não quer que você use flash, então você tem que trabalhar com uma fotometria na média, onde o fotômetro resolve super. Então quando você vê essa coisa de um curso específico, né, robotizado, com certeza isso não vai servir tanto quanto você pensa, entendeu? Isso é uma experiência de uma determinada pessoa que resolveu uma situação específica também de luz. E quando eu fui fazer esse trabalho de joalheria e apareceu logo em seguida um outro de produto, completamente diferente, será que eu consigo fazer uma combinação de todos os vídeos? Faz isso. Vem aqui comigo. Ó, vamos pesquisar fotografia de joias. Escreve aqui fotografia de joias na lupa. Vamos ver aqui quantos vídeos aparecem. E daí vamos pesquisar retroiluminação. Entendeu? Fotografia de produtos. Então esse sistema de iluminação que eu vou mostrar para você é uma combinação de tudo isso. Pela primeira vez eu vou mostrar para você um trabalho feito naquele cubo de luz, né? naquela chamam de tenda de luz, mas na verdade é um cubo de luz. Eu já cheguei a usar isso em fotografia de gastronomia, para surpreender um cliente, porque eu falei assim, eu vou fotografar a tua comida da mesma forma que eu fotografo joia, porque o empratamento dele era tão delicado, tão cheio de pormenores, que com essa iluminação de joalheria, eu fiz gastronomia. Vou mostrar para você que foi essa foto aqui do Paparico e também uma série de fotos que eu fiz para a Galeria do Largo, beleza? Olha essa foto e você vai ver o resultado. É um controle total do reflexo. Entendeu? Agora, são situações onde a luz, a fotometria, a tua criatividade, o domínio de várias técnicas acabam culminando, bonito isso, né? Acabam culminando numa iluminação que é customizada. Então não tem receita de bolo. Então vamos agora para fotografia de joalheria, que na verdade acabou virando fotografia de produtos em geral, para e-commerce, que é um nicho que salvou a lavoura mesmo durante a pandemia e que hoje tem um peso bastante grande no meu faturamento mensal, porque eu faço aqui em casa, tomando um vinho, beleza? Entrego para o meu cliente na hora
eu vou mostrar para você o que eu fiz, né? Tem alguns que ainda estão em aprovação, mas eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 aí para mostrar para você, em nichos completamente diferentes. E esses produtos são para Amazon, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui onde eu falo sobre isso, né? Eu vou até deixar o link lá no final, beleza? Para você não perder, né? E a partir do momento que eu fui aprovado pela Amazon, que eu passei a ser um fotógrafo de confiança, né, da Amazon, eu comecei a explorar todo o potencial dessa grande plataforma. Porque é o seguinte, esse mesmo produto ou esses mesmos produtos que eu fotografo aqui, eles estão disponíveis em outras plataformas, mas existe um controle, né, do direito autoral. Então, dentro da comunidade europeia, você tem uma certa liberdade de usar uma foto. Você não pode pegar, por exemplo, sei lá, de um site da China e usar aqui. Isso é proibido. Então, o que acontece? Eu, como fotógrafo profissional, eu consigo reproduzir quando o cliente quer exatamente aquilo ou criar alguma coisa que seja customizado para o cliente, beleza? Então a gente vai ter produtos, vai ter anéis, né? Você às vezes fica focado em nichos que todo mundo fica disputando e aí, não consegue crescer. Então o que eu faço? Eu uso esse domínio da luz, da fotometria, para entregar com 0 de edição. Pode ter até uma sujeirinha no fundo tal, mas o cliente recebe o produto iluminado fotograficamente, não na edição, na pós-produção. Legal? Isso é importante. Beleza? Eu vou mostrar para você, depois eu vou filmar com detalhe mesmo, tudo como eu fiz essa luz. Mas lembrando que isso é só uma luz. E é o que eu falo para quem me procura. Às vezes eu sei o que eu vou falar vai parecer estranho, mas os vídeos aqui, eles já são para você uma grande força. Se você só quer aprender a fotografar, se você quer vender, se você quer conquistar mercado, você precisa aí sim ter um plano diferente, que é o serviço de mentoria. E é por isso que eu ensino tudo aquilo que eu faço. Porque o vídeo não vai determinar o teu sucesso. O equipamento também não. Tudo que você vai ver eu fiz com uma lente macro, que é uma 50mm, 2.5 compact macro, uma lente maravilhosa, que assim, puta cara, é linda, super antiga e com a 6D. Então você vai ver em detalhes, eu vou entrar no computador com você e vou mostrar que a edição é 0, é clique na mosca. E você só consegue controlar isso com o fotômetro, beleza? Então vamos entrar no computador agora e aí eu acho que você vai curtir daqui para frente todos os detalhes. E é isso que eu falo para você sobre uma luz. Na verdade, ela tem que ser sempre única, e é uma combinação de tudo aquilo que você sabe em termos de iluminação e de fotometria. Beleza? Então vamos que é nóis. Bom, então vamos começar pelas placas de acrílico, beleza? Isso para fotografia de produto é importantíssimo, né? Eu vou colocar para você aqui, já faço há muitos anos o uso de placa de acrílico. E aí ela tem 2 lados, né? Esse lado aqui está protegido, está zerinho, 0 bala. Então eu uso este lado até ficar bastante judiado, né? Isso você vê, eu tenho essa placa pelo menos há uns 6 anos e ainda tenho áreas aqui dela que eu uso na boa, entendeu? Então o acrílico, ele é caro, né? O acrílico não é um material barato. Você não pode pintar uma placa de acrílico. Até pode, mas só se você for... Oi? Para pintar de preto com uma
com spray, cara, você tem que saber pintar e tem que pintar de longe, né? Quem sabe usar o spray, pinta de longe e a tinta vai depositando. Porém, o que que acontece? Quando você faz isso, você cria um lado que é muito frágil, que é o lado que está pintado, porque daí as pessoas falam, não, pinta esse lado aqui, depois você passa de um acrílico transparente, você passa para um acrílico, você tem um acrílico preto. Porque imagina, não é muito melhor você comprar uma placa preta e você ter os dois lados? E aí você imagina, quer dizer que para você ter um acrílico branco, você tem que comprar também uma lata de spray branco. E essa área que você pinta, ela risca. Se você passar a unha ou se você coloca, por exemplo, dentro de uma tenda, como é dentro de um cubo de luz, como eu vou mostrar para você hoje, você suja a parte de baixo, né? Porque por mais que aquela tinta seja seca, ela tem que ter muito boa qualidade para agarrar e não ficar sujando. Então é assim, imagina, se você vai usar esse tipo, né, de conselho, o que que acontece? Você tem que comprar um monte de acrílico transparente que de boa qualidade é o mais caro, né? O leitoso e esse aqui, né, esse translúcido branco e esse aqui são os mais baratos, embora não custe barato. Aí você enche o teu estúdio de poeira de tinta, e aí você acha, sei lá, você tá com uma lente, esqueceu de tampar, na hora que você bate aquele negócio, vai pra lente, é um salseiro do caralho. E você acredita e compra um arsenal de cores, porque assim você consegue ter vários fundos. Então, primeira coisa que acontece, você perde essa possibilidade de usar um lado, depois usar o outro, porque já que você pintou um, né, na hora que riscou esse aqui, ou de baixo ficou todo fodido, você tem que jogar a placa fora. Não tem como reutilizar. Então, primeira coisa, não acredite nesse tipo de conselho. Entendeu? Isso é um grande absurdo e mostra uma enorme inexperiência no dia a dia, no mercado. Não se pinta nada no seu estúdio. Percebe? Você pode até pintar o chão, assim, o fundo infinito e tal, mas, né, normalmente a gente pinta e cobre o sapato com plástico, o saco de lixo, porque espirra. Então imagina você pintando de várias cores. Qual é a solução? É simples, eu vou mostrar para você num passe de mágica. É isso aqui, ó. Uma placa de vidro transparente, você pode até comprar acrílico transparente, mas eu acho que isso é uma puta de uma besteira, entendeu? A placa de vidro, ela aguenta muito mais, né? Ela risca com menos facilidade. Então, você coloca uma cartolina, um pedaço de papel, né, de qualquer cor que você queira, embaixo. Então eu peguei isso aqui para dar um exemplo. Olha, vou colocar aqui. Você tem amarelo, você tem azul e você tem todo esse arco-íris aqui de fundos. Então o que que eu faço? Eu tenho uma pasta com um monte de folha de cartolina nova, desde cinza, preto, vários tipos de cinza, chroma key. E aí eu ponho o vidro em cima daquela cartolina, coloco o produto aqui e fotografo, velho. Sem tinta, sem sujeira. Então é esse tipo de dica que é importante para você se inscrever aqui no canal, porque aqui é o jogo da verdade. Aqui não tem mentirinha, não tem invenção. Aqui é jogo, é papo reto, é aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então imagina, quanto custa uma lata de tinta boa? Aí você tem que, só aqui, por exemplo, sei lá, você tem 8 latas de tinta que você deixou de gastar, você substituiu por uma folha de cartolina. E outra coisa, você vira a folha de cartolina, se ela por acaso sujar, e você rentabiliza esse investimento, que é bem baratinho. Então você compra um vidro, que pode ser que nem esse aqui, olha, de 2 milímetros, coloca em cima do papel, e aí você tem o fundo que você quer. Entendeu como é diferente? Acho que isso é uma coisa que você tem que tirar da frente, né? Eu estou trazendo para você uma dica de ouro, é uma coisa que vai fazer você ganhar dinheiro. Uma outra coisa que você nunca deve fazer é inclinar o fundo para controlar
reflexo ou alguma coisa do tipo. Existem outras maneiras muito mais práticas e inteligentes, porque quando você faz isso aqui, se você vai fotografar um anel, o que acontece? O anel roda, você não tem estabilidade. E se você fizer isso, como eu vou mostrar para você, usando focus stacking, né, no Photoshop, puta, cara, é impossível, porque aquilo ali nem pensar. E eu vou mostrar para você, inclusive, que eu uso o nível de bolha, sabe? E uso um esquadro para que eu tenha certeza que aquele acrílico está completamente estável e qualquer coisa que eu colocar, aquilo ali não vai sair do lugar. Eu vou precisar de aquela massa, né, que eu também vou mostrar para você, de fixar, um pedacinho já estabiliza. Se você inclina, putz, você tem que colar isso com o Super Bonder. E daí, né, você pode estar pensando, pô, Bagnola, mas pô, será que a gente não pode inclinar o fundo? Sabe, poxa vida, e a criatividade, não sei o que, meu, é assim, poder você pode fazer o que você quiser. Só que existe dentro da cultura da fotografia de joias algumas coisas que você aprende com o próprio mercado. Ou seja, eu vou tirar isso daqui agora e vou colocar esse material aqui para você ver. Então repara que esta mesa está completamente nivelada, porque eu uso para fotografar produtos. Então eu já acertei, pus alguns calços aqui embaixo, inclusive, e apertei e tal, porque, meu, tá zerinho. Qualquer coisa que eu posso colocar aqui, uma bola de metal, que ela fica paradinha, beleza? Então é o seguinte, por que quando você inclina, você incorre num erro, não só do ponto de vista de segurança, de estabilidade, como eu falei, mas daquilo que é necessário. Você já deve ter visto algumas fotos onde o líquido está torto. Já viu? E você não tem como corrigir isso. Eu vou mostrar para você. Eu vou primeiro servir um vinhozinho aqui para nós. Vinhozinho que chama Pera Doce, que é maravilhoso. É assim, tipo, eu adoro esse vinho. Então eu vou colocar aqui. Tá com inveja, né? Olha. Então você repara que é o seguinte, o líquido tá super nivelado. Como aqui a garrafa é escura e o vinho também é escuro, então talvez você não esteja vendo direito aí. Eu não consigo ter ideia de se você tem a noção de que esse líquido está completamente nivelado. Você vê pelo copo, e eu fiz esse aqui com um pouco de detergente para que tivesse uma camada de espuma aqui e facilitasse a sua visualização, beleza? Então imagina o seguinte, eu vou tirar essa garrafa, vou tirar este vinho, antes saúde para você. E vou pegar e vou inclinar, beleza? Deixa eu colocar a garrafa aqui para ficar mais fácil. E vou inclinar o fundo. Então vou inclinar nesse sentido. E aí o que começa? Já começa a dar paura, né, velho? Eu vou até segurar esse negócio aqui, ó. Vou deixar aqui. Quando você inclina o fundo de acrílico, você vê que ele começou a ficar arredondado. Então você teria que compensar isso aqui, né? Essa parte. Enfim, tá vendo? Você tem... enfim, o fundo fica abaulado, né? Fica ligeiramente curvo. Dependendo do peso, fica muito curvo. E outra coisa, você vê que o líquido aqui tá torto. Então, mesmo que você, na edição, coloque isso aqui reto, o líquido vai ficar torto, meu. É básico, não precisa ter mais do que 2 neurônios funcionais para ver que isso aqui não faz o menor sentido. Isso vale também para esse tipo de inclinação, quando algumas pessoas resolvem privilegiar o reflexo, buscar o reflexo, sabe? Com uma inclinação... Deixa eu colocar aqui. Que também é muito prejudicial. Então tem gente que fala, para buscar o reflexo e para ficar bonito, eu faço esse tipo de inclinação. Sacou a merda que isso pode dar? Porque o líquido também, se consegue ver, ele tá torto aí. Seja assim ou seja assado. Beleza? Então não é uma pegação no pé de quem faz isso, mas é simplesmente algo que eu trago para você, que você tem que evitar completamente. Existem outras formas de você obter o efeito de reflexo.
E ontem, por coincidência, eu fui dar um rolê com a minha mulher, assim, a gente, né, hoje é feriado. E uma coisa que eu falo, e tem aqui 2 ou 3 vídeos onde eu falo que a melhor escola de fotografia é a rua, né? É aquilo que você olha. Porque, pensa comigo, toda a volumetria, toda a profundidade, tudo só tem uma luz, que é a luz do sol. Então, a construção, né, da luz e da profundidade e da volumetria se dá com a dispersão e com a reflexão dessa luz do sol em várias superfícies. Então eu vou mostrar para você 3 exemplos que eu fiz assim, numa caminhada de 200 metros, e eu acho que você podia se inspirar nisso para poder entender, inclusive, essa coisa da busca do reflexo. Sabe? Você não precisa inclinar o fundo para ter reflexo, um controle de um reflexo bonito aqui na chapa de acrílico. Você precisa ter um pouco de inteligência para buscar, principalmente, estabilidade, ou seja, você faz uma garrafa, você faz um anel, você faz qualquer tipo de produto sem ter que ficar rodando a escada para trocar a lâmpada. Sabe como é? É por aí o meu raciocínio. Então vem comigo aqui, vamos ver essas fotos e que você, além de conhecer um pouco mais das cores e da vibração, né, dos tons do Porto, você vai ver na prática aquilo que eu falo sobre construção de volumetria, sobre luz principal, luz de preenchimento fracionada, e tudo isso eu vou falar para você e vai ser completamente encaixável dentro daquilo que eu vou falar com relação a esse sistema de iluminação para fotografia de joias e de produtos, beleza? Olha, então antes de fechar esse painel aqui, eu queria mostrar os metadados, que eu acho que é importante que você acompanhe comigo. 15/4/2022, beleza? Às 11h32, que foi ontem, sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo no sábado, para colocar para você no domingo, beleza? Então deixa eu fechar o painel aqui de metadados e vou abrir como se fosse uma mesa de luz. Então aqui eu tenho essa situação. Aqui é uma combinação de coisas. Eu queria que você que acompanha o canal visse através dos meus olhos. Esse azul do céu com essa densidade não tem filtro polarizador. Ele tem aqui aquela angulação que eu já ensinei sobre como você conseguir obter um céu com maior densidade, com maior contraste, com um azul mais profundo, já no clique. Eu vou colocar aqui para você o link no card, tá, beleza? E aí, depois no final, eu coloco mais outros 2 vídeos que eu venho citando aqui, como de fotografia de rua e também qualquer outro que eventualmente eu ache importante, beleza? Para você não se perder. Mas o que eu queria que você reparasse aqui é o seguinte: aonde que está a minha luz principal? Nesta área aqui, é a área mais clara. E aonde que está a minha luz de preenchimento? Ela está desse lado. Percebe como aqui, se eu coloco o fotômetro aqui, ele vai me dar uma leitura menor do que se eu fizer essa medição aqui na frente. Porém, você vê que isso aqui é decrescente, porque da mesma forma que esta luz é maior do que essa, em termos de quantidade, esta frontal é aquilo que eu chamo de preenchimento fracionado. Embora esta aqui também seja uma fração desta. O que eu tento fazer dentro do estúdio é fazer isso de uma forma controlada, né? Porque imagina, aqui seria o meu X, aqui seria o meu X sobre 2. Mesmo que aqui essa luz não seja exatamente X sobre 2, ou a diferença de um ponto em relação a essa, eu consigo, no estúdio, me inspirar nisso e criar a minha construção dentro dessas frações. Então, aqui seria o X, para quem acompanha o canal já sabe o que eu estou falando, o X sobre 2 e o X sobre 4. E esse X sobre 4 é resultado da reflexão do Sol, que aqui está super frontal,
Tá vendo? A sombra está jogada para trás dessa construção. Aqui é a Casa da Música. É um projeto lindo. Eu moro a 50 metros desse lugar. Tem espetáculos aqui maravilhosos. Ela, por esta inclinação que tem esta parede, você nota por esse ângulo, ela não pega frontalmente. Então, o sol bate aqui no chão e ilumina isso, beleza? E absorve, né? O chão absorve um pouco da luz, então você cria um degradê, onde aqui você tem a luz mais forte, aqui uma luz um pouco menos forte, e essa aqui um pouco menos forte, entendeu? E aí eu quero que você veja o seguinte, aqui as pessoas passam para fazer fotografias, enfim, sabe, porque tem um reflexo muito interessante, faz parte do projeto que esse arquiteto fez, uma interação, né, visual com as pessoas. E quando você olha esse chão, eu tenho fotos mais próximas, você vê que, na verdade, isso aqui é o reflexo das próprias pessoas. Esse é o reflexo dessas duas meninas e esse desse casal aqui que está fotografando, beleza? Eu tenho essa outra foto, olha, que mostra de uma forma mais fácil de você visualizar. Tá vendo? As pessoas se divertem com isso. Então, imagina o seguinte, o chão aqui está nivelado e o que está causando o reflexo é a inclinação. Então, ao invés de inclinar o chão, né, o que você pode fazer é inclinar o seu fundo. Percebe? Você pode colocar dentro da tenda, dentro do cubo de luz, melhor dizendo, você vai ver isso depois com mais detalhe, o fundo levemente inclinado, encostado em cima, e você vai buscar o reflexo que você quer. Ou se você quiser um reflexo que seja exterior, superior, eu vou mostrar para você uma série de fotos que eu fiz do Paparico, onde eu usava uma placa de acrílico para incluir a textura da parede numa sessão de drinks. Mas eu queria que você ficasse muito concentrado aqui nesta parte. Legal? E aí eu fui lá e fiz uma foto. Eu estou fotografando o meu reflexo. Então eu consegui me incluir no reflexo através da inclinação, beleza? Olha, esse aqui seria o chão e você nota ali, eu coloquei até essa barra de metal para você sentir, né, ter uma noção melhor da inclinação. Tá vendo? Aquele fundo está pintado com o chão. Não porque você inclinou o chão, né? E daí você não conseguiria nem ficar de pé. Aqui é uma pista de skate, que a galera... Aqui é muito legal, porque a prefeitura ou a Câmara Municipal, ela tem espaços onde os skatistas ficam o tempo todo. É muito legal, tem umas áreas muito incríveis. Então é óbvio, né, que existem algumas pessoas que sujam a cidade. Então aqui tem até o rio, enfim, tem umas... né, as pessoas assinam o chão. E de vez em quando vem aí o pessoal e limpa isso, né, com jato e tal. Mas não fecha, não bloqueia, entendeu? Os skatistas continuam aí. Entendeu isso aqui agora, como ficou fácil? Bom, então aqui eu tenho uma foto mais lateral, onde você sente essa inclinação, né? Você vê essa barra de metal, você vê o fundo aqui nivelado e você vê o reflexo. Tá vendo? E o que isso prova é que você pode, eventualmente, usar a técnica de inclinação do fundo, e é importante que você entenda o seguinte, digamos que aqui tem um produto, né? Imagina que isso aqui está dentro de uma tenda, vai. Ou você quer fazer uma foto de um skate, e quer usar essa locação. Se você colocar o produto aqui, o que vai acontecer? Essa distância do produto até esse vidro, esse fundo aqui que está inclinado, é maior. Então, você vai ter o fundo mais desfocado. Se, ao contrário, você pega esse produto e coloca mais aqui encostado, você vai ver que no teu enquadramento vai aparecer essa parte, o reflexo da grade, que na verdade é essa aqui de baixo que está aqui em cima. Então você vai afastando e esse fundo vai estar muito mais focado, porque a distância entre o produto e esse fundo é menor. Então você consegue controlar isso, beleza?
Bom, então agora que você já entendeu, né, essa parte do reflexo, enfim, eu quero só mostrar mais uma foto que eu fiz ontem também, dessa fachada. Aqui tem tudo o que a gente precisa para entender profundidade, textura, volumetria. Então, olha aqui, olha. Repara que o sol está aqui, né? Tá vendo essa alta luz? Então, esse vetor de sombra mostra qual é a direção. Então, repara como aqui você tem muito mais textura. É isso que eu uso em gastronomia para destacar, por exemplo, o arroz. Porque se você usar uma luz frontal, você ilumina as sombras e fica branco com branco, né? A sombra desaparece. Então, você tem que entender isso. Aí, você olha essa caixa aqui. Então, você vê que a gente tem aqui o X, a gente tem o X sobre 2 aqui onde tem a marca, e aqui um X sobre 4. Obviamente que aqui eu estou usando X, X sobre 2, X sobre 4 como exemplo daquilo que eu faria no estúdio. Aqui a gente não tem exatamente a certeza de qual é essa fração, mas é uma iluminação fracionada. Entendeu? Então, imagina o seguinte, se essa caixa estivesse nesta área iluminada, com certeza isto aqui estaria mais iluminado. É essa noção que eu quero que você entenda. E outra coisa, quando você vai fazer joalheria, a construção do anel, por exemplo, sei lá, na parte de cima, se tem uma pedra, esse volume tem que estar conjugado com a profundidade. Então, pensando na parte do volume, repara como aqui você nota que existe uma transição entre luz e sombra, o que dá essa construção, essa ideia de ser 3D. Beleza? E aqui é uma outra coisa, olha. Olha como aqui o céu está claro. Por quê? Porque aqui eu não estou de costas para o céu, como você vai aprender nesse vídeo que eu indiquei atrás. É a segunda vez que eu falo sobre isso. Então aqui o céu está mais claro. Mas repara que a luz bate aqui nessa superfície cinza e olha como ilumina deste lado. E onde não chega a luz, repara como está muito mais escuro. Mas esta aqui é uma parede que tem um preenchimento fracionado. Então imagina, se eu estou aqui com a câmera e fotografo uma pessoa desse lado, a luz é muito suave. E é suave por quê? Porque a fonte é muito grande e quanto maior a fonte, maior for a proximidade, menos contraste tem. Beleza? É muito legal, né? Isso. Então, vamos pegar essa porta. Olha como aqui você nota a textura e aqui você já não nota tanto. Bom, então deixa eu trazer você aqui, ó, para perto, né? Na verdade, para dentro desse sistema. Tá vendo ali? Você vai encontrar tudo que você precisa para fazer esse trabalho. E aqui, deixa eu trazer alguns detalhes. Se você quiser fazer alguma coisa bem feita, você tem que ter esse sistema de macro rail, tá vendo? Que é esse trilho que você controla o focus stacking, que é algo que eu vou mostrar para você também. Você tem que ter um bom tripé, entendeu? Um tripé, esse aqui é um tripé Manfrotto, então não tem improviso. Muito importante as luvas. E é muito importante que você tenha organização. Então repara que eu tenho uma mesa com tudo bem, enfim, organizado. Isso aqui inclusive é uma caixa de ovos que eu peguei porque isso quando eu vou fotografando, tem até uns anéis lá dentro, tá vendo? Eu já vou jogando aqui para não me perder. E aí essa luz que eu coloquei aqui, olha, é uma luz para facilitar a focagem, entendeu? Então, na fotometria, eu anulo, como eu já ensinei lá no vídeo do Castas, Petiscaria Moderna. Então, a disposição aqui embaixo, tá vendo ali, olha? Eu tenho um flash, beleza? Com uma certa angulação, depois eu explico, com o difusor grande angular.
Depois aqui eu tenho uma softbox com um flash, tá vendo? E uma coisa que eu não abro mão é esse pack de baterias que faz muita diferença no ritmo de trabalho, principalmente quando você faz focus stacking. E aí essa girafa, né, que eu criei, que é super estável. Então, esse é o sistema e eu vou aos poucos falando para você como as coisas funcionaram. Beleza? Acho que é importante que você entenda que o meu estúdio não é grande, mas ele é muito bem organizado. Olha, a gente chegou aqui no final da parte 1. Na hora que eu vi, esse vídeo já tinha, 1h30. Então, como eu já prometi para alguns, né, alguns fiéis seguidores aqui da EFO, que eu não passaria de, sei lá, 1 hora, eu vou dividir em 2 partes, e aí você clica aqui nesse card que eu vou colocar, e aí já era, já entra na parte 2, tá bom?